Boa tarde, Marquinhos. Marquinhos, queria que você falasse aí da indicação para ser capitão, né? E do fato do Tite estar colocando seriedade total nesse jogo, time com força máxima, até porque o resultado pode interferir na classificação de outras seleções. Enfim, boa tarde. Boa tarde a todos. É um orgulho, uma honra estar recebendo essa faixa de capitão da seleção brasileira. Nós, quando pequeno, a gente sonha em estar numa seleção brasileira, ainda mais hoje. Estar recebendo esse presente de ser capitão é realmente uma honra muito grande. Então, nesse jogo especial para mim, na minha terra natal, junto dos meus familiares, da minha mãe, das minhas irmãs. Então, vai ser um jogo muito especial. Então, a gente tem que, assim como o professor vem frisando muito, e é o nosso pensamento também, de entrar nesse jogo com muita seriedade, de dar uma boa resposta na nossa casa, junto com os nossos torcedores. É o melhor que a gente pode fazer, é isso. Marquinhos, que é a sua esquerda, tudo bom? Marquinhos, vocês fazem a despedida aqui no Brasil, mas fazem o último jogo oficial antes da Copa, que é um jogo muito mais nervoso, provavelmente para a seleção chilena do que para a seleção brasileira. Um jogo nervoso muitas vezes leva, em função do adversário, a jogadas mais fortes, a provocações, a um clima tenso, em função da situação chilena muito. Vocês conversaram, tiveram alguma preparação para isso, porque não é cartão amarelo, e sim o cartão vermelho que vai influir numa Copa do Mundo. E, eventualmente, numa disputa mais forte, numa discussão, numa provocação, pode surgir isso. Houve essa prevenção? Qual é a providência que vocês tomam para que não haja esse tipo de coisa que na seleção até não teve muito nessas eliminatórias? Olha, isso é uma preparação mental, que o professor exige, e a gente coloca em prática todos os jogos. Não somente nesse, que é um jogo, o último jogo oficial antes da Copa, pela toda a situação que envolve nessas eliminatórias. Então, acho que o jogo de eliminatórias é isso, é um jogo muito aguerrido, um jogo muito lutado, contra uma seleção que corre muito, que luta muito para os seus objetivos. Então, acho que a gente não vai ser diferente do que a gente vem demonstrando dentro de campo. A seleção do Brasil vem sendo uma seleção muito forte também coletivamente, trabalhando muito forte quando não tem a bola. Então, independente de cartões, independente de tudo que pode envolver para uma Copa do Mundo, a gente tem que fazer o nosso trabalho, e depois se pensar nos próximos passos. Ô, Marquinhos, aqui na sua esquerda, já temos 17 seleções nesse momento classificadas para a Copa do Mundo, inclusive a Islândia. Mas eu queria que você falasse da França. Realmente é uma das favoritas para a Copa do Mundo? Olha, eu acompanho de perto os jogadores que tem lá, pelo trabalho que vem fazendo. Até a Copa do Mundo pode acontecer muita coisa, pode se melhorar, pode se piorar, mas pelo momento creio que é uma das favoritas. É uma seleção com uma geração nova, e também alguns jogadores experientes que está dando certo, que está dando liga. Eu acompanho de perto, sei a qualidade dos jogadores que tem, então ela vem forte sim. Marquinhos aqui, boa noite. Você já é praticamente um veterano de Paris Saint-Germain. E na seleção brasileira temos 4 jogadores do Paris Saint-Germain, incluindo o Neymar, que é o protagonista dessa seleção e é o protagonista do PSG também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a recepção ao Neymar no PSG e se houve realmente aquele problema de relacionamento entre o Neymar e o Cavani por conta da disputa de pênaltis. Olha, a recepção do Neymar, todos vocês viram como é que foi, Foi das melhores. Ele é um jogador realmente diferenciado, sabe se adaptar rápido à nova cidade, à nova vida, logo a seus novos objetivos. Creio que os brasileiros também ajudaram nessa adaptação. No meu caso também isso ajudou muito. Então ele se adaptou da melhor forma. É um menino onde busca cada vez mais, quer estar sempre crescendo, buscar novos objetivos. Então é isso que ele veio buscar em Paris e a gente vai ajudá-lo a conquistar os seus objetivos. Então, e o conflito que você mesmo disse, um conflito normal. Até a gente brincou lá, era um problema bom para o treinador, onde você tem 2 jogadores que querem ter essa responsabilidade, dois jogadores que querem fazer parte desse momento. Então tudo foi resolvido da melhor forma,
né? São dois grandes homens, dois grandes jogadores, souberam se entender, né? E tudo vem se encaixando da melhor forma. Boa tarde, Marquinhos. Bonjour, aqui, com boné. Olha, você chegou a ter a abraçadeira do capitão no PSG pela primeira vez há uns 15 dias contra o Bordeaux. Agora, grande honra, você falou com a seleção. Queria que você falasse um pouquinho da emoção que é de vestir, de colocar a abraçadeira e que tipo de capitão você queria ser ou gostaria de ser. E apesar de ser jovem, se você é capaz de, não sei, de dar uma bronca a um parceiro, um Paulinho, um jogador mais velho, é capaz de fazer isso? Olha, cada pessoa tem a sua característica, né? Até mesmo o professor vem dizendo que cada um tem a sua forma de liderar, alguns são mais dentro de campo, outros são mais falando fora de campo, né? Então, creio que jogadores assim, não é preciso, né, dar puxão de orelha em algum momento. A gente tem, né, tantas pessoas que sabem do que se faz ali dentro de campo, né, quando erra, quando acerta. Então, são jogadores de alto nível, né? Então, vou procurar ajudar o meu time, né, a minha seleção da melhor forma, né, que a gente possa desempenhar um bom papel, buscando sempre a tranquilidade dentro de campo, a serenidade, para que a gente possa fazer um bom trabalho, ter um bom desempenho, né, mentalmente forte, coletivamente forte. Então, é isso que a gente vai buscar dentro de campo. Marquinhos aqui. Acho que a minha pergunta encaixa muito bem, porque também vai nessa direção do PSG, em ligação com a seleção. Eu gostaria de saber, muitas seleções no mundo com sucesso têm um eixo num clube, um bloco num clube, tipo o Bayern de Munique, o Botafogo. Agora tem esse grupo de brasileiros no PSG que tem aumentado, né, ao longo dos anos. Como você vê esse efeito PSG na seleção? Você vê um melhor entrosamento na seleção, esse tipo de coisas? Olha, já vi um grande entrosamento, né? Creio que, claro, essa situação de ter mais jogadores no PSG também pode ajudar de uma certa forma, né? Mas o nosso entrosamento, a partir do momento que a gente vem para a seleção brasileira, o nosso foco é a seleção brasileira. A gente se dá muito bem com todos, né? Não só os jogadores do PSG, não é esse o nosso foco aqui, mas sim formar um grupo bom de seleção brasileira, não um grupo bom de PSG aqui, né? Então, a partir do momento que a gente chega aqui, a gente gira, né, a chave, já começa a pensar na seleção brasileira, nos nossos objetivos aqui, e a gente se torna jogador da seleção brasileira, né? Então, acho que é importante frisar isso. Marquinhos. Alô? Marquinhos, projetando para o ano que vem, para a Copa da Rússia, talvez a FIFA decida usar o árbitro de vídeo já no Mundial, né? Queria saber a sua opinião sobre isso, se você é contra ou a favor da utilização da tecnologia no jogo. Olha, é uma boa, né, questão. Creio eu, se for uma resposta instantânea, rápida, né, onde não vai atrapalhar muito, né, a sequência do jogo, creio que pode ser alguma coisa que possa ajudar, né, mas tem que ser muito bem estudado como será, como vai ser utilizado, né, para não atrapalhar o desempenho de todos ali dentro de campo. Marquinhos. Aqui. Por pouco tempo, sua vida mudou muito, sua presença, a importância de sua presença no PSG, aqui na seleção, aumentou muito e ficou campeão olímpico também, e agora capitão, mas você sempre mesma pessoa, mesmo jeito. Como administra sua cabeça? Como está conseguindo absorver tudo isso? Olha, creio que minha mãe, né, minha família me prepararam muito bem para esse momento, né? É disso que ela sempre frisa, né? Apesar de a gente estar conquistando grandes coisas, de continuar um menino humilde, né? Um menino ambicioso, um menino que luta pelos seus sonhos, né? Então, é com isso, é com a minha família, é com a minha esposa, né? É por isso que eu sempre mantenho meus pés no chão, né, para que nada disso possa mudar a minha cabeça, mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de viver, né, e creio que vem dando certo, né, então vou continuar assim. Marquinhos, aqui do seu lado esquerdo, aqui, ó. O Chile está dizendo que vai atacar o Brasil, que ele precisa de um resultado importante para chegar a uma Copa do Mundo, coisa que o Brasil já está. Você acredita que isso possa acontecer no jogo dessa terça-feira? O Chile partindo para cima do Brasil
E é até melhor para a seleção que isso aconteça? Olha, o jogo do Chile é um jogo muito agressivo, né, onde tem jogadores muito fortes de ataques, né, jogadores que buscam realmente essa pressão, esse ataque. Então, como eles vão atacar, a gente vai saber defender e também vai saber atacar e contra-atacar. Né? Então, temos as nossas estratégias de jogo, né? O nosso padrão de jogo. Sem a bola, o time inteiro marca. Né? É muito importante isso, a gente saber realmente defender quando eles estão atacando. Então, se eles atacarem, a gente vai saber defender muito bem, né? Para que a gente não tome os gols e depois saiba também o nosso momento de atacar. Marquinhos, aqui atrás. Queria saber para você o que representou essas eliminatórias, competição na qual você se firmou de vez na seleção principal e muitos jogos como titular, e aqui você atribui o pouco número de faltas que você faz principalmente jogando pela seleção brasileira. Olha, eu creio que é uma das minhas características, né? É um jogo mais limpo, sabendo antecipar jogadas, sem fazer falta, né? Saber também ser firme na hora que tem que ser firme, né? Mas essas são as minhas características que me levaram aqui na seleção brasileira, né? Que me levaram também ao PSG, aonde estou, né? Então, tenho que saber usar essas minhas características, né? E falando das eliminatórias, é uma competição muito difícil, uma competição muito dura. A gente está vendo aí o que está acontecendo com muitas seleções. O Brasil, né, conseguiu o objetivo dele, que era estar na Copa do Mundo, e essas eliminatórias vêm preparando a gente muito bem para isso. Ok, Marquinhos, obrigado. Pode descer se quiser. Eu vou pedir para o Marquinhos ficar um pouquinho mais só. Só uma resposta, depois pode, claro. Pode começar, Patrícia, por favor. Boa tarde, Tite. Boa tarde, Marquinhos. Tite, ontem o Gabriel Jesus, ele falou que foi perguntado para ele se ele estava ansioso pelo começo da Copa do Mundo. A seleção brasileira está vivendo uma excelente fase, jogadores super bem, Neymar voando, a torcida te apoiando. Você queria que a Copa do Mundo já começasse amanhã, se pudesse já? Antes de falar, eu quero fazer uma observação, por isso que eu pedi para o Marquinhos, se me permite, de ter um intuito, ter uma intenção, ter uma ideia por trás da mudança constante de capitania. Cada atleta tem uma virtude e deva respeitar suas características próprias. O nível de concentração do Marquinhos nos seus trabalhos, um atleta que ele foi campeão da Libertadores com a camisa número 10, para quem não sabe, lançado conosco, e ele mantém um nível de maturidade e concentração muito alto. Isso empresta a ele uma valência de liderança. O jogo é grande, o jogo é médio, o jogo tem menos público, mais público. Ele mantém um foco e uma capacidade enorme de concentração. Então, é dado. E o aprendizado que eu trouxe de outras seleções e de marcas de seleções importantes, por exemplo, aqui foi um marco histórico nosso de 70, e aí eu sabia e eu fiquei sabendo melhor, que em termos de organização tática era Tostão, era Carlos Alberto e Gerson, que falavam. Outros de comportamento, outros de manifestação pública. E principalmente para não colocar uma responsabilidade só no cara que tem a abraçadeira. Para não colocar assim, quando o time todo daqui a pouco não vai bem, o cara diz assim, ó lá, a culpa é do capitão. Por que o capitão não fez isso? Porque o capitão, como se o jogo não fosse em 11. Feita essa observação, tu merece, Marquinhos. Está liberado. Obrigado. O Mundial começou para a gente. Ele começou no momento que terminou o jogo aqui em São Paulo e nós nos classificamos. E eu coloquei a eles, agora é preparação para o Mundial. Nós estamos classificados e vamos nos preparar para isso. E esse consolidar de equipe, e essa estruturação a cada momento, e eu tenho muito pouco tempo para aproveitar. Então, eu estou pilhado aqui, no sentido de passar a organização tática, de bola parada, da conduta, do senso de equipe. Então, porque é um longo tempo, mas curtos períodos. Então, fomentar essa consolidação e esse crescimento da equipe num jogo que são, dos últimos 2 anos, enquanto equipes e individualidades, não só com individualidades, as 2 equipes que apresentam o melhor futebol na América do Sul. Chile, ele é bicampeão, e o primeiro campeonato, principalmente, o segundo, que eu assisti a final, muito bem, oscilando agora
mas fazendo, e o Brasil retomando um padrão. Quer dizer, padrão alto de exigência e a expectativa de um nível técnico do jogo muito alto. Tite, aqui ó, atrás. Boa noite. Se a gente pegar os últimos jogos da seleção, você fez algumas observações, né? Gabriel Jesus, Casemiro deram uma descansada no jogo contra a Colômbia, o próprio Marquinhos começou... Para o jogo de amanhã, se a gente pegar os jogadores de linha, a única observação que você vai ter é o Alexandro, que é de ordem médica, porque Marcelo e Felipe estão fora. Você não mexe em outras posições, você não observa outros jogadores para o jogo de amanhã, pelo impacto que esse jogo pode ter para outras seleções nas eliminatórias? Não, porque eu não posso desestruturar a equipe em demasia. Eu já mexo no goleiro, já há uma mexida no lateral esquerdo, e aí tu começa a mexer, retoma os jogos anteriores a atletas que saíram. Isto normalmente foram duas peças que mexeu. Por quê? Porque se tu mexer demais, tu perde a organização, tu perde a coordenação, tu perde, inclusive, a preparação para o Mundial. Porque aí tu fica mexendo, desestrutura. A característica do Marcelo, por exemplo, é diferente da do Felipe Luiz, que ela é diferente do Alexandro. Mas nós mexemos, por exemplo, nos 3 zagueiros no último, porque são 3 jogadores de um nível altíssimo. Poderia estar utilizando, dali na frente, algumas outras, mas 2, eu vejo, quando tu começa a mexer nos 3 setores, daqui a pouco, essa oportunidade, ela se perde em função da falta de estrutura que a equipe tem, e que ela está tomando agora, e que ela tem poucos jogos. Aí tu começa a fazer, ao invés de oportunidade, dá não um senso de equipe. Por isso que eu tomo cuidado nisso, não ficar excessivamente colocando. Aí tu passa a ser professor Pardal e não proporcionar verdadeiramente uma análise melhor. Tite, boa noite. Ainda nessa linha, então, você deixou muito claro que a consolidação da equipe da base que você criou é o teu próximo passo a partir de agora, nesses últimos 5 jogos. Então, aí eu te pergunto, o que o reserva deve fazer, ou o que aquele suplente, ou aquele que ainda luta por uma vaga, como é que ele te conquista? É no clube, é no dia a dia, é na sua observação, é no treino tático que você fez com os reservas hoje, que a gente pôde observar também? Como é que ele te conquista se no jogo ele vai ter pouca oportunidade? Elas não... vou te dar um exemplo aí, eu não concordo com poucas oportunidades, ela vai oportunizando, mas elas não são geral. Por exemplo, os 3 zagueiros, porque Thiago, porque Marquinhos, eu não posso dar para todos, então o quarto esperou. Os laterais, da mesma forma, principalmente esquerdo. Fernandinho e Casemiro. Daqui a pouco, um próximo passo pode ser a utilização de Fernandinho e Casemiro juntos. Então, vai se criando e vai se oportunizando a cada jogo essa situação. Coutinho por dentro, nós já temos. William por fora, nós já temos consolidado. Uma retomada do Paulo, ou um outro jogador do setor Firmino, nós já temos essas amostragens. O jogo vai falar, aí se o desempenho do jogo vai falar. Eu sei que Coutinho por dentro produz muito. Ele vai me dar uma agressividade maior. Tem essa opção real. Eu sei que Fernandinho, como primeiro, normal. Eu sei que Thiago, junto com os outros 2 zagueiros, qualquer um, fecha o olho e bota para jogar. Essa amostragem ela vai te dando. E o desempenho dos jogos. Respondendo mais específico, vai entrar no jogo, produziu bem. Coutinho aconteceu isso. Brigou com o Willian. Daqui a pouco o Willian entrando bem de novo. Já fiquei eu com uma... que não ande o Marquinhos, que não ande, desculpa, o Paulinho e o Renato, para ver se eles não vão sentar, vai entrar o Willian e vai entrar o Coutinho para dentro. Ou vai trabalhar Fernandinho, daqui a pouco numa outra partida, Fernandinho e Casemiro jogam muito e vai não sei. Não sei, esses atletas de alto nível eles vão te mostrando, que eu não posso ficar só na teoria e desestruturar a equipe, daí não dá. Aí eu posso me perder, eu não tenho tanta capacidade assim de absorver. Deixa uma estrutura e vai mexendo. Talvez eu tenha um próximo passo que deva ser a utilização do Fernandinho junto com o Casemiro, mas isso aí em passos, situações futuras, mantendo estrutura. Tite, boa noite aqui, ó. Tite, aqui, do lado direito, tudo bem? Já é o 13º nome que veste a braçadeira nessa era Tite da seleção brasileira. Você já pontuou a importância de que cada um mostre a sua valência. O que eu quero saber é de toda essa experiência. O que você tira
que você tem de liderança dentro da tua seleção. Quais as valências dentro desses 13 nomes que você utilizou, que você destaca que surgiram com a faixa de capitão? Marquinhos, liderança comportamental e de concentração. O anterior, eu vou te dizendo quem foi o anterior. Casemiro, capacidade de competir em altíssimo nível e leal. Te impresso. Marcelo, qualidade técnica. E um jogador de 10 anos com poderio, com estofo de Real Madrid. Vai dando. Miranda, nível de concentração alto, competitivo, sério. Sério, com ele não tem sorriso. Não tem sorriso, não tem abridente. Tem a seriedade. Renato, capacidade de entender o jogo na sua dimensão geral, da onde tu possa trocar uma ideia tática com as dificuldades que estão acontecendo, juntamente com Dani. Thiago, essa percepção tática, ela sobra. Coutinho, talento, como é que eles chamam ele? Mágico. Neymar, diferente, liderança técnica extraordinária. Eu estou dando valor agora, como era ruim, eu não sabia que era tão ruim assim enfrentar o Neymar. Coutinho, impressionante. Mas sabendo que toda essa relação de todos eles, se o conjunto não tiver harmonioso, vai ser assim, ó, bota na responsabilidade de um decidir. Não tem que ser o Neymar decidir. É a equipe toda, daqui a pouco vai aparecer. Daqui a pouco vai aparecer Coutinho, daqui a pouco vai aparecer o William, daqui a pouco vai aparecer Casemiro, daqui a pouco... Senão, a gente transfere a responsabilidade. E esse é o intuito da capitania. E não ficar quando o jogo acontece ruim, que eu já vi muito. Quando o jogo é ruim, que fala, o capitão não falou. Mas tem que jogar todo mundo, são 11, pô. Aí o cara não transfere, sim, aí bota no rabo do cara. Desculpa. Mas é mesmo, daí, tá bom. Pode ir. Ô, Tite. Tino, por favor. Tite. Não sei se eu fico chateado quando acontecem essas injustiças, daí cara, e vocês também, o cara botar uma responsabilidade, mas quando por isso que eu resmunguei pra caramba que falei pra mim. Vai. Tite, aqui no meio, aqui no corredor, não sei se você está me ouvindo. A sua seleção, a sua trajetória já está na história como a seleção que venceu 9 seguidas, que se mantém invicta dentro das eliminatórias, fez uma campanha histórica. Mas olhando para esses jogos, a gente percebe que a fórmula da vitória foi construída com base no time, para ser redundante, no time base, com a sua base que não se alterou. Você, as poucas opções que você usou nesse decorrer, que pelo menos que me lembre, tirando o William, não te deram assim um retorno, o cara entrou, incendiou e mudou o jogo. Isso é um aspecto que te preocupa em alguma medida, a falta de possibilidade, de tempo, de oportunidade de colocar mais jogadores, no sentido de te dar mais opções desse tipo de jogador numa Copa do Mundo, de chegar, olhar para o banco e dizer, esse vai mudar o jogo para mim? Talvez por uma própria ideia de manter essa estrutura básica e fortalecer ela. Às vezes eu sou repetitivo, mas se eu tivesse 4 anos, eu tenho quantos jogos? Tenho 13 jogos dirigindo a seleção. Pá, cara, quando me falam, tipo, é 1 ano, eu digo, 1 ano. Mas são 13 jogos. 13, né? 13. Cara, é muito pouco, com pouco tempo de trabalho. 15, sei lá. Sabe? Então, mantém uma estrutura básica e tenta mudar para verdadeiramente oportunizar, com mudança de sistema, sendo mais agressivo ou sendo um pouco... Talvez tu tenha colocado assim que as opções defensivas elas têm se mostrado em algum momento mais consistentes. Talvez sim. Mas fica aqui a deixa. Joguem em termos criativos e ofensivos, que vai ter lugar também e que é importante. Tite, boa tarde. À sua esquerda aqui ao fundo. Graças ao trabalho da sua comissão, dos seus jogadores, a seleção brasileira inverteu um processo que era complicado nas eliminatórias e chegou de forma antecipada a uma vaga, que é privilégio somente da seleção nessas eliminatórias sul-americanas.
E corre-se o risco, amanhã, de não termos a Argentina na Copa do Mundo. Para o técnico da seleção brasileira, uma Copa sem o Neymar é melhor, pior ou indiferente? Messi, desculpe. Perdão. A gente vendo toda a dimensão que deu pós o jogo contra a Bolívia, fiquei muito chateado porque a gente não traduziu um grande futebol. Eu vi também em resultado final. Mas o futebol, futebol talvez seja o único esporte que permita isso. Tu tem uma tamanha superioridade, mas não traduzir e não ser efetivo e daí não vencer o jogo. E aí eu vi a repercussão toda aquela em cima das eliminatórias, os resultados, claro, a gente acompanha em tempo real e o quanto está difícil. E na reunião que eu fiz ontem, e o departamento de marketing da CBF está fazendo uma coisa que sem a gente combinar, eu fiz com os atletas. E eu quero externar de forma pública. Eu digo, cara, olha para o lado. Eu olhei para o lado, era o Vini que estava, falei, digo obrigado, cara. Os caras me olharam assim, fala para o cara obrigado. Eu agradeci, obrigado. Olhei para o outro lado, agradeci, obrigado. Eu digo, agradeçam, cara. Agradeçam, a gente já está classificado. Vocês imaginem o que todas as outras equipes, eles não estão dormindo, cara. Pela responsabilidade, pela mobilização que o futebol está, o quanto ele mexe com o coração, com a alma de cada país. E não estão dormindo. Nós também não estamos, mas numa situação assim de gratidão. E a gente está agradecendo o torcedor, está fazendo um pedido para o torcedor também. Eu sei que o torcedor ele é apaixonado pelo seu clube. A seleção ele é um pouquinho mais exigente. Ele é um pouquinho diferente em relação à seleção. A seleção ela tem que jogar bem, cativar o torcedor para ele vir. Do clube ele é torcedor incondicional. Está jogando médio, pouco, baixo e tal, e ele torce. Mas que ele tem esse sentimento conosco. A gente precisa também. A gente precisa. E eu olhei para o lado e digo, pô, cara, agradeço. A gente está agradecendo porque tamanha responsabilidade. E a gente vai fazer aquilo que é o mais importante para nós. Para a dignidade de uma equipe, para a dignidade de um povo, para a dignidade de uma imprensa, para a dignidade, para a correção. Não é nada de extraordinário, não. É aquilo que a gente tem que fazer enquanto ser humano, enquanto caráter. Fazer o nosso melhor e procurar crescer. É isso que a gente quer. Os outros vão colher o fruto do trabalho que aconteceram também. Bom, Tite, desde o começo, sua primeira resposta, você estragou a minha pergunta, que era justamente... Tá ligado? Oi. Tantos anos com o microfone e não aprendo, né? Não tem jeito. Desde a tua primeira resposta, você estragou a minha pergunta, que era justamente isso que eu ia falar. Não é por acaso o que você tem feito com os capitães. Porque quando você chegou na seleção brasileira, e a gente vai construindo um raciocínio em cima de observação, existia um peso excessivo em alguns, que não estava desequilibrando todos, e você fez todos participarem do mesmo processo, aliviando a pressão em quem tinha e, de repente, colocando em quem não tinha. Essa construção que você fez de equilíbrio, de visão, permite que o operário e o artista trabalhem em sintonia para o resultado, que é o que a gente já vê. Essa seleção chegou nesse ponto de equilíbrio que você plantou no início, e essa, na minha visão, na minha leitura, se eu estiver errado, me perdoe, foi a sua principal característica para construir um time de sucesso, porque a gente não pode negar que a seleção é um sucesso nesse momento? Em termos anímicos de alma, eu procuro cada vez mais fomentar o senso de equipe. E tu sabe como eu aprendi? Como ex-atleta. E quando a direção deixava o técnico instável, a gente falava a boca pequena assim, ó, se não ganhar, o homem vai cair. Aí o homem caía, tracava o técnico, sabe o que acontecia? A responsabilidade era dele, a gente ficava isento. A cultura da mudança de técnico excessiva, ela tira a responsabilidade do atleta e bota tudo em cima do cara. E tu não divide, não há corresponsabilidade, não há consolidação de trabalho. E às vezes eu me peguei assim, indo lá para o técnico e falava assim, ó, pô, professor, não foi a sua culpa, foi de todos nós, mas eu me perguntei, porque eu já errei, já cometi esse erro, por que eu não fiz melhor antes, então? E quando eu passo a capitania para cada um, é para passar esse senso de responsabilidade. Senão é fácil botar no Neymar, é fácil botar no Coutinho, é fácil pegar no... Olha lá, não resolveu a dele, do técnico.
É fácil. Cada um tem valências importantes. Mas vamos dividir o pão, né? Vamos trabalhar com o senso de equipe aí. Vai aparecer. Vai aparecer. Nas qualidades. Oi? Está se consolidando, está estruturando. Eles estão compreendendo isso. Isso tem que ser fomentado. Isso é a cada dia. Isso é a cada momento, é a cada circunstância. Isso é convencimento. A capitania do Neymar, ela mostrou isso. Ele não queria no início. Aí passei, ele se convenceu, conversei, digo, é importante, cara, tu tem a liderança, tu tem, bom, do Dani já tinha, do outro já tem. Sabe, fomentar isso a cada momento. Tite, tudo bem? Você falou que observou o Chile, gostou muito lá na Copa América nos Estados Unidos. Quando você assumiu a seleção brasileira, vencer o Chile significa eliminar eles da Copa do Mundo. Entre aspas, é uma pena deixar uma seleção tão boa que você viu de perto, fora do Mundial? Para mim, vai classificar aqueles que nesses 18 jogos fizeram um grande trabalho. Não vai ser só nesse jogo. Vai ser um conjunto, uma construção dos jogos. Então, teve muitas histórias passadas do Chile. Tem muitas histórias passadas da Colômbia, enfim, das outras equipes que estão disputando todas. Daqui a pouco vai ser o fiel da balança. Eu digo que a bola dá e a bola tira. Em alguns momentos ela vai proporcionar, mas vai merecer, não só por esse jogo, mas pela sequência toda, pela campanha toda que fez. Alô? Alô? Professor, o Paraná lhe abraça, como sempre, e deseja sucesso e que se mantenha em invencibilidade. Como é que o senhor espera o Chile amanhã? Eles têm a necessidade da vitória e do empate. O senhor acha que vai ser um time agressivo, agudo, ou o senhor tem uma preocupação assim, esses caras vão se fechar para não tomar gol e vão me complicar? Não, é um time que tem uma característica e um DNA bicampeão da Copa América. É de triangulação, do jogo combinado, pode usar o adjetivo que quiser, da jogada curta para depois a profundidade, com jogadores de qualidade técnica individual, que joga sem pensar, porque já tem uma rotina, já tem um entrosamento muito alto. Voltou o Valdívia agora, que foi da época que eu estava técnico do Palmeiras, na sua contratação, a capacidade que ele tem do passe e da assistência é impressionante, né? Então, tu tem uma série de jogadores que eles já estão reunidos há muito tempo. E esse jogar sem pensar, esse entrosamento acaba fluindo. E em jogos não vai pesar jogos decisivos. Por quê? Porque já está calejado, né? Por isso do alto nível, por isso da projeção que eu digo assim, para mim, as duas equipes que nos últimos 2 anos estiveram num nível mais alto enquanto individualidade e enquanto equipe. Tite, aqui, por favor. Boa noite. No jogo contra a Colômbia, você mexeu em todos os setores para ver alguns jogadores, como Firmino, como Thiago, Fernandinho, e agora a ideia é um pouco diferente. Queria saber se é porque você ainda acredita que a equipe titular tem muito a crescer e esse jogo oficial, o último antes da Copa, te dá uma oportunidade única de repente, afirmar alguma situação, e se sim, em que margem de crescimento, onde que você acha que a equipe ainda pode crescer? Vamos por partes. Eu estou tentando lembrar a modificação contra a Colômbia, a lesão do Miranda, a entrada do Thiago, e começou Fernandinho e Firmino. 2 substituições, uma foi acidental. Então, parte de uma lógica. Então, não é uma situação, ela não é diferente dessa lógica que eu estou procurando. Mantém-se a estrutura básica e dê-se oportunidade para que o conjunto esteja bem. Eu não sei o quanto a equipe vai crescer, mas eu vou dar ela a oportunidade de crescer. Assim como eu vou dar a oportunidade àqueles que entrarem, se melhorar for, tanto deixar. Construindo essas situações. Eu tenho por norma, quando é em clube, por vezes 3 vezes, tu repetia a equipe, tu dá ela a oportunidade de crescer. Eu aprendi que na seleção é um pouquinho mais rápido, 2, né? Para retomar o teu nível, porque tu não tem tempo hábil para dar. Mas mantendo essa ideia geral de não ficar mudando tanto. E essa observação que fizeste contra a Colômbia, elas são 2. A terceira foi por lesão. Tite, aqui no fundo, durante essa rodada das eliminatórias, você fez uma menção sobre o trabalho do Joaquim Low. Eu estou só dando como exemplo, e ainda há pouco você falou de consolidar o trabalho. Você já pensou, você valoriza muito o momento e até a forma que o grupo trabalhou para tirar a seleção.
do momento da sua chegada nas eliminatórias, você já pensou em continuidade, em sequência no trabalho à frente da seleção brasileira, de mudar essa rotina do futebol brasileiro? Você falou na Bolívia do trabalho do Joaquim Lau, 11 anos à frente da seleção. Você pode ser o primeiro, por exemplo, à frente do Brasil há muito tempo? Você já pensou nisso? Pensar eu pensei, mas ainda é utopia e ainda eu vejo sonho, eu vejo que tem que crescer muito a mentalidade de uma forma geral para que essas coisas acabem acontecendo, para essa estruturação acabar acontecendo. Nós temos que evoluir enquanto técnico, nós temos que evoluir enquanto dirigentes que pensam, nós temos que evoluir enquanto formadores de opinião de imprensa para que o torcedor entenda que precisa ter continuidade, que 6 meses por vezes não dá, que tu tem que ter... eu digo assim, algumas coisas, no início do ano, eu digo, para estar num ritmo de competição, 7 jogos. É sempre que eu uso, mais ou menos, porque tu acaba engrenando a equipe. Eu estou na seleção com 13. Sabe? A gente precisa... Eu olho com um pouco... diz que inveja e cobiça tem uma diferente, né? Inveja a gente não quer que o outro tenha. Cobiçar é tu querer o que o outro tem também. Eu cobiço, sim. Admiro a Alemanha ou outras equipes que conseguem manter e fazer essas transições, mas vejo que ainda é prematuro. Na linha parecida, também queria perguntar, Tite, PVC. Você falou dessa questão de desmontar o time, os 3 setores e tudo mais. A Alemanha levou um time que a gente chamou de time B para a Copa das Confederações. Então ele desmontou uma estrutura de equipe e ganhou a Copa das Confederações. E aí a gente vê que o time que jogou quinta-feira passada tinha 7 campeões da Copa das Confederações no time titular. Ele descobriu outro time. O que joga contra fazer isso é o tempo. Os 2 anos que o Brasil perdeu, tem como recuperar? E nessa linha, assim, o fato de você não estar podendo fazer o time testar Arthur, Tardelli, para não desmontar a estrutura da equipe, quando você põe o time no invisível, como você botou hoje, isso compensa? Eu tento, de alguma forma, pegando o final, compensar. E faço a preparação de todos, independente que comece ou não. Os atletas todos, quem colocar ele com 5 minutos que der um problema contra com o Thiago, ele já está preparado. Ele já sabe a função tática que vai acontecer, ele já sabe a bola parada, e mais do que isso, se aprende no plano falando, no plano visual, e entra para dentro do campo e fazendo. Eu aprendi isso. Então, faz os 3, então faço. Então o atleta está preparado, vai para dentro do jogo, é a sua. Tento compensar, potencializar esse tempo para fazer. A outra parte dessa estruturação do tempo todo. Eu tenho um legado, e um técnico acaba emprestando coisas boas e ruins de um para outro, de uma fase para outra. Então eu tenho um legado bom. Quer ver o legado que eu tenho? Eu não estou falando isso por demagogia. O Renato já estava afirmado, o sistema já estava sendo empregado. Então isso é o legado do Dunga. O Alisson era o goleiro. A gente tem que ter um bom senso de análise. A base da equipe é uma equipe que ela teve o sucesso de 2013 e o insucesso de 2014. Vamos ser justos. Ela foi campeão das Copas das Confederações, metendo 3 na Espanha. Então há um legado. Daqui a pouco não tem a continuidade do técnico, mas há um legado. Então, eu também trago comigo. Trago também problemas, sim. Uma má posição na tabela e uma pressão absurda, desumana. No momento que... Sim, mas também outras coisas boas que elas trouxeram. E essa relação de continuidade, ela por vezes se perde, o diagnóstico, a ideia de futebol, que, em relação ao Joaquim Lau, que já era auxiliar técnico, e a gente fala bastante de Alemanha, mas tu pega que já era auxiliar técnico do anterior, ele te tem, assim, alguns conceitos, algumas definições, que elas já facilitam todo o trabalho. E que aqui, tomara que a gente possa chegar. Tite? Sim. Tá ligado? Tite, aqui, tudo bem?
Eu gostaria de saber assim, a tua maior preocupação para esse jogo contra o Chile, por tudo que envolve o jogo em si, que pode definir resultados de outras seleções classificando para a Copa ou não. Se a tua preocupação é mais para o lado emocional ou questão técnica e tática mesmo? Desempenho técnico, tático, físico nessa dosagem de carga que a gente dá, emocional pela grandeza do jogo e competir de forma leal. Compete forte de forma leal. Esses 3 atributos fazem uma equipe jogar bem. E a gente quer jogar bem porque vai se consolidar e ali na frente a gente tem nesse jogo a grande capacidade de consolidar, crescer, aparecer novos talentos, ela se consolidar, o atleta individualmente crescer dentro do conjunto, nesses aspectos. Tite, aqui à sua direita. Você falou durante a entrevista uma frase que ficou bacana em relação sobre cativar o torcedor brasileiro. E claro que agora, principalmente até antes do jogo contra o Chile, o foco vai ser Copa do Mundo e muita gente vai falar só sobre Copa do Mundo. Sobre cativar o torcedor, a sua comissão, você, os seus jogadores, eu já posso até acreditar aqui que 90% já está convencida que a seleção brasileira hoje já é uma realidade. Mas até a Copa do Mundo, fora de campo, para abraçar de vez a torcida, você acha que até o Mundial as coisas precisam ser mais bem resolvidas, transparentes, assim como você é durante toda a sua carreira, até porque eu acredito que o torcedor brasileiro perdeu um pouco da gana de acompanhar principalmente o esporte brasileiro pelos escândalos, principalmente fora do esporte ou do futebol. Eu tenho opinião sobre tudo que no aspecto político tem, sobre o que aconteceu agora em relação ao COVID, eu tenho opinião. Só que eu quero ficar focado ao meu trabalho e ser um exemplo naquilo que eu faço e do meu métier. Eu não estou me isentando da minha responsabilidade, não. E quem me conhece particularmente sabe. Eu só não me dou o direito de externar de forma pública porque eu tenho uma prioridade, eu tenho alguma coisa que ela é mais importante, que ela é a seleção brasileira. E que é a minha conduta enquanto técnico da seleção brasileira. Então, isso que eu procuro, com competência, com transparência para falar as coisas, do certo ou errado, mas externar as minhas ideias e não ficar escondendo, para que eu possa ser criticado ou elogiado em função dela, para que ela dê certo ou dê errado, e eu preciso fazer isso. Eu tenho necessidade de me manifestar em relação a vocês e me posicionar, e o faço. O que eu não tenho posição, mas eu não me dou o direito de externar. Posso, devo e quero. Tem uma regrinha que ela é legal. Eu posso. Eu quero, mas eu não devo. As 3 últimas. Tite, a gente conversava com alguns torcedores e você disse que os torcedores são passionais e muitos Pelo menos no momento eu não devo. E muitos queriam que o Brasil até não ganhasse para complicar ainda mais a vida da Argentina. A gente sabe que a sua postura é totalmente diferente. Isso aumenta ainda mais a sua responsabilidade para vencer o jogo. E caso a Argentina fique fora e o Messi não vá à Copa, você acha que encurta um pouco mais o caminho do Neymar para ser o melhor do mundo, já que o Messi é um dos grandes concorrentes dele? O que mais nos move é a paz de espírito, de botar a cabeça no travesseiro e dizer eu fiz o meu melhor. Cara, isso aí é impagável. Isso é impagável. Crescer a equipe, se consolidar, estruturar, isso é impagável. Eu estou falando uma coisa que vocês sabem também. A consequência disso é de quem construiu, de quem fez toda a sua campanha. Né? Eu poderia enumerar uma série de fatores. Primeiro, eu estou reconhecendo o Chile como a seleção que, para mim, apresentou o futebol que eu gosto, já nos últimos 3, 4 anos. Que eu me identifico, que nós nos identificamos, Kleber. Segundo, no Rio Grande do Sul há uma identificação com a Argentina muito grande. E eu tenho grandes amigos argentinos e tenho um respeito muito grande e uma identificação muito grande pelo senso competitivo que ele te dá. Eu tenho no Peckerman, nós colocamos, antes de começar o jogo, eu falei, a gente deu um abraço, ele é um cara que, sabe, foi por tudo que aconteceu, veio com a seleção da Colômbia aqui, aí eu disse assim, ó, luz para nós, bom trabalho. Aí ele olhou para mim e disse assim, para nós outros sim, para ti não, tu já está classificado. Eu digo, não, para nós dois. E é um cara que eu tenho uma admiração especial. Mas antes de toda essa admiração, quantos atletas têm, eu usei isso com os atletas hoje, quando o atleta está brigando para ser convocado para a seleção brasileira ou ser titular dela, na equipe que vai iniciar amanhã? Então, primeiro nós temos que nos respeitar,
Peguei o exemplo do Alexandre, tem 2 machucados. Vocês acham que o Alexandre não quer estar na convocatória final e não quer estar jogando? Cara, então é o nosso respeito. É a nós mesmos, enquanto equipe. Esse ele é o maior. Os outros todos, bom, vai acontecer, mas esse é o maior. Se isso encurta o caminho, isso gera alma. Isso dá alma à equipe. Quando ela não fica olhando para os outros, ela olha para si própria, naquilo que ela possa crescer. Tite, aqui. Você já tinha rodado a América do Sul disputando a Copa Libertadores e agora teve a oportunidade de disputar as eliminatórias. Queria saber as peculiaridades desse torneio e o que deixa de aprendizado para você e para esse grupo da seleção. Muito parecido. Os jogos são muito parecidos. A atmosfera da Libertadores e a atmosfera de eliminatórias é muito parecida. São clubes, mas acaba virando país contra país. Então, há uma mobilização geral, um senso competitivo. A arbitragem, por vezes, ela permite o contato maior. Há diferentes escolas de arbitragem. Né? A arbitragem, eu digo, a competição forte e leal, ela não permite a deslealdade. Né? Mas ela te traz uma similaridade muito grande, a Libertadores, eu vejo assim com a eliminatórias. O outro item? Pois isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. E até o Casimiro hoje, ele veio falando comigo e ele perguntou assim para mim, como é que foi a preparação do jogo final do Mundial, Tite? Eu olhei e disse, porque ele disse, nós ganhamos, o São Paulo ganhou do Corinthians 3-1 com a equipe que não era titular na época. E aí a gente pensou assim, vai desestabilizar a equipe. Eu digo, a gente teve que retomar todo um processo, porque a equipe não teve na sua melhor condição. Então empresta sim, em relação a uma situação ou outra, as experiências, o aspecto anímico, a capacidade emocional, força mental. O Marquinhos falou, tem que estar mentalmente forte. Tite, boa noite. Você disse aí, eu concordo, que esses técnicos todos que estão nessas 6 seleções que disputam 4 vagas, esses caras estão sem dormir, etc., todo mundo muito preocupado. E você hoje falou para todo mundo dizer um obrigado para o outro do lado, porque não estão nessa situação de tanta pressão. Posso imaginar, então, que você vai chegar no hotel agora, tomar um banhão, pegar aquele belo prato de macarrão, copão de vinho e dormir? Ou você tem ainda muita planilha, vídeo, muita coisa para ver até amanhã, que fica na sua cabeça, eu não falei para ele aquilo, e aquele outro que eu vou falar para não sei o quê. Você vai dormir relaxado? A busca da excelência, ela é constante. E se alguém quer aprimorar, eu vou fazer a mesma coisa que vocês vão fazer na atividade profissional de vocês. Evoluir, aprimorar, buscar detalhes, ter o melhor trabalho possível. Se sentirem bem, quer dizer, eu fiz um trabalho de alto nível. Não é isso que eu vou procurar fazer. E não vou fazer nada disso. Posso fazer isso 2 dias depois. Ok, obrigado, gente.